Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Dos lugares de criação. Sabe, por favor, rasgue qualquer religiosidade. E quando eu digo religiosidade, não é a forma de culto. Quando eu digo religiosidade, não é abandonar tudo que você aprendeu, não. Jogue toda a irrealidade, religiosidade, mentira, que não criou nada. Não criou nada. E você, como mulher, tem o poder de pegar um código na sua casa, família, finanças, marido, filho, e fazer isso ser gerado através de vocês. Vocês têm o sexto sentido, vamos chamar assim, é esse poder criativo que só vocês, mulheres, alma que desceram, encarnaram em um corpo feminino, tem e carrega. Para tudo. Eu não estou falando de sexo, gente. Eu estou falando de criação, de realidade criativa. Você tem o poder de mudar o ambiente. Reforçando aqui, vocês mulheres são a representação de um receptáculo no mundo espiritual. A energia feminina, preste muita atenção vocês, casadas ou não, a mulher, ela é um receptáculo para que as coisas ocorram e aconteçam, e não é só sexualmente, queridos. A mulher, ou a energia feminina, ela é um receptáculo para que as coisas ocorram. E ocorram de forma coerente, ocorram de forma fluida. Você percebe o imediatismo de Esther? Quando ela sabe do assunto, meu pai está em depressão, meu pai está com pano de saco. Depressão que eu digo, estava em choro, lamúria, por causa de um decreto. E aí, imediatamente, ela e todas vocês, você percebe o imediatismo de Esther? Quando ela sabe do assunto, meu pai está em depressão, meu pai está com pano de saco. Depressão que eu digo, estava em choro, lamúria, por causa de um decreto. E aí, imediatamente, ela e todas vocês agem por imediatismo. E Esther agiu dessa mesma forma. Não pode deixar que eu faço. Olha, manda uma roupa. E ele rejeita a roupa. Muitas vezes, você vai querer agir pelo seu marido. Muitas vezes você vai querer ser imediata pela ação, para uma ação que o seu marido deve ter. E se ele for um homem sábio, ele vai rejeitar. As mulheres, elas tomam a frente de um imediatismo. E quando você toma frente, preste atenção nisso. Quando você toma frente, e o seu marido, ou o seu filho, ou o lado que você está tomando frente, ele é covarde, você vai castrar a outra pessoa. Mordecai não é covarde, e ele não permite que a Esther o castre. Então, quando você pensa,
que você está resolvendo o problema. Nós te glorificamos por esse dia, Senhor amado, porque o Senhor tem nos grandiosamente abençoado, tem nos livrado, tem nos capacitado no dia a dia. Por isso agora, Senhor, venhamos nós aqui, Senhor, nos dispor diante do Senhor, para que o Senhor nos use segundo a tua vontade, que cada palavra dita e cada palavra recebida seja, Senhor, de fortaleza para todos nós, porque quem fala aqui é através do teu Espírito, Senhor. Por isso, tu és mais que convidado, porque tu já estava aqui antes mesmo de nós chegarmos. Por isso, Senhor, envia um anjo ministrador com cada uma das tuas filhas. Fala conosco, fala também com cada uma irmã das casas de poder, que elas possam recebê-la, Senhor. E que, ó Senhor, o teu Espírito venha passear no nosso meio. E em nome de Yeshua, quando o apóstolo estava na paraxá de José, de Iosif, né? E durante todo o tempo que ele falava sobre essa paraxá, vinha muito no meu coração sobre uma personagem daqui, que vocês logo vão saber. E eu ali atrás vinha muitas frases para mim dessa personagem que eu vou te falar. E aí eu falei, Senhor, algum dia o Senhor quer que eu ministre sobre isso? E aí não acontecia, e aí foi o que o Senhor falou. Sim, um dia você vai compartilhar com as mulheres sobre isso, sobre essa paraxá. Paraxá já passou, ficou lá atrás, mas é uma bênção porque nós vamos relembrar. Amém? Então, nós vamos ler sobre isso, nós vamos ler lá em Gênesis, que é Bereshit, né? Gênesis, nós vamos ler aqui, Gênesis 41, nós vamos ler a partir do versículo 45. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta para as irmãs, né? Assim, o que te motiva quando você acorda a levantar? O que te motiva? O que te motivou vir aqui hoje? Porque você faz parte do EDP e se a bispa não estiver aqui, eu vou te puxar a orelha? Com algumas eu faço. Porque a gente vai atrás de quem a gente ama. O Senhor corrige quem Ele ama e vai atrás também de quem ama, né? Então, tem dias que parece que a gente está com tantas lutas, com tantos problemas, que parece a gente fala assim, meu Deus, amanheceu de novo. Então, tem dia que, né, quem nunca sentiu desanimado, meio cansado de viver? Porque é isso que o mundo nos faz. Dá essa um pouco que crise existencial em algum momento, né? Mais de 40... às vezes pode acontecer. Mas nós somos firmados no Senhor. Então, nós não fazemos besteira com a nossa vida, porque a gente sabe que o dono da nossa vida é o Eterno, amém? Isso, por que eu estou perguntando isso? Porque nós precisamos ter prazer de vir à casa do Senhor. E quando a gente acorda e levanta com o objetivo do quê? Eu tenho que trabalhar, senão eu não vou ter dinheiro para comer. Eu tenho que levantar, porque senão minha casa vai ficar uma bagunça. Então, é só esse o seu objetivo? Ou você vai levantar porque o Senhor te deu vida e você glorifica o Senhor, até mesmo antes de levantar? Eu particularmente tenho essa... Às vezes eu não faço orações longas, mas eu nunca coloco meu pé no chão antes de dizer, Senhor, obrigado por ter acordado, ser comigo esse dia. Mesmo as circunstâncias não sendo favoráveis. Então, mesmo a circunstância não sendo favorável, eu vou à casa do Senhor. Porque nem sempre ela vai ficar favorável.
Ou você acha que isso não passa no coração quem está à frente também no altar? Somos pessoas igual vocês. Então, e a gente procura não fazer no automático. Mas quando a gente vem é porque antes o Senhor já ministrou, como Ele fez comigo sobre esse personagem que eu vou falar. Então se prepare para isso. Hoje você está sentado para se preparar para abençoar alguém no futuro. E como enviar se não há quem pregue? Como falar se não há quem ministre? Então, se você tem passado pessoas por você e você não tem compartilhado a palavra, você está em falta com o Senhor. Porque esse é o mínimo que a gente precisa fazer. Amém? Agora sim, vamos ler. Gênesis 44, Gênesis 41. Vamos ler desde 45. O faraó passou a chamar Iosif com o nome de Zafenate Paneia, e deu-lhe como mulher Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. Então Iosif viajou por toda a terra do Egito. Iosif tinha 30 anos de idade quando se apresentou-se ao faraó. Então ele saiu da presença de faraó e viajou por toda a terra do Egito. Agora nós vamos lá para os 50. Sim, versículo. Vamos para o versículo 50. Iosif teve 2 filhos antes que os anos da fome chegaram. Nascidos de Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de Um. Iosif chamou seu primogênito de Manassés, que significa causa de esquecimento, porque Deus me fez esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos da minha família. O segundo deu o nome de Efraim, que significa fruto, pois Deus tornou-me fértil na terra do meu infortúnio. Amém. De quem que vocês acham que nós vamos falar? De Iosif? Não. Nós vamos falar de Asenate. Asenate quase passa despercebida aqui. Ninguém fala dela. Mas quando a gente leu, algo cresceu no meu coração. Asenate, eu fiz umas anotações, que Deus nos dá tanta coisa. Se a gente for falar tudo, nós vamos ficar aqui até de madrugada. Então, eu vou falar uns tópicos que o Senhor me deu. E nesses tópicos, em algumas coisas, eu vou incluir vocês. Asenate, então, foi esposa de José. Porém, Asenate, o nome dela é de origem egípcia. Asenate, ela foi criada na idolatria, como acho que a maioria de nós, né? Algumas, pelo menos. Quem nasceu em berço evangélico aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Na dela. Ele faz parte dela. 7, nem 1%, né? Nem 1%. Então, nós, como Asenate, nós também fomos criados dentro da idolatria. Seja ela qual for. Porque tirando o decreto, tudo é idolatria, ok? Certo? Então, o nome dela faz menção a uma deusa pagã. E essa deusa já foi representada com várias coisas. Como serpente, como animal, várias coisas essa serpente, ela foi representada. E passou a se chamar essa divindade de Neut, divindade criadora, que ela é criadora e executora. Essa divindade, tem o nome dela, proteção dos mortos. Mortos precisa de proteção.
também Deus e essa deusa como a criadora até mesmo dos tecidos. E a Zenate, ela era, eu imagino, a Bíblia não fala muito dela, né? Vocês podem ler lá, depois vocês leem o texto 41 todinho, vocês vão ver o que eu estou falando. Não fala assim muito dela, fala simplesmente que o faraó deu a Zenate, sua filha, como esposa de Deus. Mas a Bíblia muitas vezes fala não falando. Entendeu isso? A Bíblia muitas vezes fala não falando. Então você precisa ler o contexto e mais ou menos dentro das histórias. Existe uma história apócrifa, né? Uma história apócrifa, que é o quê? Inventada pelos homens, do romance de Asenate com José. Mas nós não podemos pegar essa história de romance, como se você procurar, você vai achar no YouTube, você vai achar na TV. Porque isso são contos. Não, a Bíblia não nos fala isso. Então a gente entende que Zafenate foi dada como esposa e ok. E tipo assim, será que ela foi obrigada? A Zenate foi criada num palácio, né? Imagina, Egito na época era uma nação top, né? Do mundão, lógico. Mas era. Acho que uma Nova York, comparado, pode ser. Ou Dubai. Pode ser. E aí ela era princesa. E ela foi criada como tal, né? Só que a gente costuma achar que princesa faz o que quer. Princesa não faz o que quer. Ela tem uma regra a seguir. Ela tem uma conduta a seguir. Como nós, princesa do Senhor, precisa ter uma conduta a seguir. Ou você lá fora se posta de qualquer jeito? Lá fora você usa uma fenda até aqui na sua coxa, bonitona. Você é filha do rei e está se comportando como? Voltando para a Zenate. A gente dá uns cutucão de vez em quando, que é bom, né? Voltando para a Zenate, ela foi criada nessa riqueza. Porém, eu vejo que a Zenate aprendeu a ser obediente, educada. E dá a impressão que Faraó, o pai dela, me parece que ele dava bons exemplos dentro dos costumes deles. Sim, vou chegar lá. E ela vinha de uma linhagem de sumo sacerdote. Como tal, ela poderia assumir, mas era raro quando uma mulher assumia esse posto. Por isso, então, que quando José, não vou entrar na história de José, porque você já conhece, chegou no Egito, né? Ele foi governador e tal. Quando ela foi dada pelo pai a ele, ela simplesmente acatou. Certo? E então começou a viver com Iosef. Aqui nós vimos, eu vi esse detalhe, que ele tinha 30 anos. Se ele tinha 30 anos, ele já estava apto para casar. Lembra-se que talvez ele chegou por volta da adolescência, né? Foi preso, passou por luta. Por isso que ele colocou aqueles nomes nos filhos dele. Então eu acredito, mesmo ela sendo mais nova, a gente tem aí que talvez já para casar tinha no mínimo uns 15 anos, ela era mais nova. Então, mais ou menos uns 15 anos. Mas mulher se casava cedo. Então, feito isso, hoje a gente vê que as mulheres têm que ser empoderadas. Precisa. As mulheres têm que ter autocondição de vida. As mulheres têm que ser livres. As mulheres têm que ter seu financeiro próprio. Isso tudo é bênção e podemos buscar. Porque muitas vezes tem mulheres aqui da que eu sei, hoje está sendo um rimo de família, né? Mas nem por isso ela tem que sobrepujar o sacerdote. Não que você vendo algo errado, você não vai sentar, surtar, às vezes surta, mas a gente vai surtar menos, né? Vamos surtar menos
Que pode acontecer também. Nós somos seres humanos. E tem uma hora que o corpo grita. Mas tudo isso, hoje, ainda mais na nossa época, é necessário. Que a mulher saiba alguma coisa, que ela desenvolva o seu profissional, é bênção. Mas isso para ela andar do lado, para crescer junto, né? Então, a Zenate, diferente de nós, não tinha isso não. Ela era bonequinha para ficar no palácio. Claro que ela devia saber muita coisa, né? Não sei nem se ela sabia cozinhar, mas enfim, com toda uma cozinha no palácio. Mas, no mínimo, tinha que aprender certas coisas. Então, Zafenate, ela assumiu o seu posto. E, sobre isso, eu vou deixar a pastora Bia falar um pouco, para depois nós entrarmos no outro tópico. O que eu gosto bastante da história de Asenate é que ela era uma mulher que foi criada, como a bispa disse, no meio de um paganismo, foi criada no meio de uma família totalmente pagã. O nome dela era um nome consagrando ela a uma deusa egípcia, uma deusa pagã. E se nós formos observar e aplicar a vida de Asenate na nossa vida, a gente pode perceber que muitas vezes, mesmo que o seu nome não represente isso, ou que você não foi criada numa linha sacerdotal, pagã, mas a gente pode perceber, como a bispa disse, que muitas de nós fomos criados em ambientes totalmente distorcidos. E o que eu mais gostei, o que eu mais amo, apesar de a Bíblia não falar muito de Asenate, é que toda essa circunstância de família, de criação, do próprio nome dela, não definiu quem ela era. Que mesmo as circunstâncias onde ela nasceu e onde ela foi criada, não definiu o destino dela. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele não olha as circunstâncias. Ele não olha onde nós fomos criados, ou Ele não olha o que nos ensinaram, Ele não olha ao que nos tentaram moldar, mas Ele olha o propósito dele. E nós temos que observar essa história e aplicar. Quantas de nós somos uma Zenate? Quantas de nós fomos mulheres que nascemos debaixo de um molde mundano, debaixo de um molde distorcido, e fomos olhadas, fomos observadas pelo Senhor. Você acabou de louvar que você sabe que o Senhor te observa. E quando Ele te olha, você acha que Ele te enxerga o que os homens tentaram fazer com você? Não. Ele enxerga o propósito dele em você. E assim foi com Asenate. Como a bispa disse, ela tinha um coração obediente, ela tinha um coração submisso. Na verdade, mesmo que as mulheres não tinham esse coração, elas tinham que ser, né? Não tinha muita opção. Mas ela aprendeu a ser... Mas eu vejo que Deus olhou e viu Sim. isso. Ela era uma mulher obediente, submissa, mesmo que se ela não fosse por livre e espontânea vontade, mas era por obrigação, né? As mulheres tinham que ser. E Deus observou isso, e eu creio que era algo dela, né? Como filha de um sumo sacerdote do Egito, ela teve que aprender desde pequena ao que era obediência, ao que era regras. Ela seguiu uma religião. Ou seja, toda religião tem regras, toda religião tem costumes. Ela era uma moça criada debaixo disso. E a obediência dela agradou o Senhor. Agradou a submissão dela, agradou o Senhor. Porque Ele viu a pureza dessa obediência, que se ela consegue... Pensa, se ela conseguia ser obediente a uma religião pagã, quanto mais ao Deus vivo de Israel. Não é? E nós somos obedientes? Nós somos submissas? Será que Deus pode olhar para cada uma de nós e ver essa característica e se agradar disso? Asenate foi criada debaixo de um sacerdócio corrompido, um sacerdócio pagão.
Por mais que o pai dela amasse ela, criou muito bem ela foi criada debaixo desse sacerdócio corrompido. E mesmo assim ela era obediente, mesmo assim ela era submissa. Será que nós somos assim? Será que somos obedientes? Será que somos submissas? Ou sempre colocamos culpa no outro? Ah, eu não sou obediente por conta disso. Eu não sou submissa porque aquilo. Não, sabe, pastor, eu não sou submissa porque o meu marido, ele não merece. Eu não sou submissa porque o meu marido, ele não é um sacerdote segundo o coração de Deus. Então, se ele não é, eu não serei. Obviamente que você não vai transgredir as leis de Deus. Você não vai transgredir a palavra. Mas não culpe, vamos parar de arrumar culpados e circunstâncias para que a gente não cumpra aquilo que a gente tem que cumprir. Não adianta a gente falar que a gente é submissa e obediente a Deus se nós não conseguimos ser submissas e obedientes a um sacerdócio. E esse sacerdócio, mas eu não sou casada. Esse sacerdócio pode ser um sacerdócio espiritual, pode ser um sacerdócio pastoral. Se não conseguimos ser submissas aos homens, ao nosso sacerdócio, não vamos conseguir ser submissas a Deus. Lembrando que a submissão não é porque você fica muda, nem surda. Tá todo mundo tão séria. Mas a submissão, ela é uma troca de deveres, né? Eu vejo o sacerdote tem os deveres e eu tenho os meus. E se isso passar e ferir os princípios do eterno, eu não preciso ser submissa em todas as coisas, né? Também sobre a Zenate, que ela nasceu debaixo de um paganismo, assim como a bispo perguntou, quantas de nós não nasceram em um lar pagão? Assim como a Zenate, nós também não temos culpa de onde nós nascemos, ou de como nós fomos criadas, ou do que nós passamos, ou do que nos ensinaram. Eu vejo que muitas mulheres, às vezes nós discipulamos e atendemos mulheres, e vocês carregam uma culpa por aquilo que não te pertence. Ai, nossa, porque eu sou assim, sabe por quê? Porque eu fui criada assim, porque minha mãe me ensinou a ser assim. E no fundo, essa desculpa é por causa de uma culpa que a gente carrega. Quando a gente é livre dessa culpa, eu não sou culpada por aquilo que me aconteceu. Eu não sou culpada pelo lar distorcido que eu nasci. Eu não sou culpada pelo sacerdócio corrompido que eu vivi debaixo. Quando nós somos livres disso, o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. Mas enquanto nós carregamos isso como nosso, eu sou assim porque me ensinaram a ser assim, nós estamos debaixo desse jugo. Imagine se a Zenate casasse com Yosef e levasse tudo aquilo que ela aprendeu junto com ela. Isso ia dar certo? Não. Não, mas eu tenho que fazer isso porque me ensinaram a ser assim. Eu não sou submissa porque a minha mãe não foi. A minha mãe também não foi. Porque eu sou empoderada. Porque minha mãe me ensinou a nunca depender de ninguém. Porque eu vi o meu pai deixando a minha casa e aí eu entendi que eu tinha que ser forte por todo mundo. Enquanto nós reproduzimos essas coisas, a gente carrega com a gente. Parece que quanto mais você tem nojo daquela situação e você tenta fugir, aquilo te persegue. E mais você é igual. Porque você ainda está carregando essa culpa. E quem carrega culpa, carrega desculpa por repetir aquilo que te causou. E inconscientemente a gente reproduz tudo aquilo que nos feriu. A gente tem pais ausentes. E carregando isso com a gente se torna também pessoas ausentes. Porque você reproduz aquilo que te machucou, porque você ainda está carregando essa culpa. Independentemente do lar que você nasceu, o que você passou,
Seja livre dessa culpa. Solte isso. Faz parte da tua história, mas você precisa soltar isso. Você precisa ser livre. Você precisa ser livre para você poder seguir. Você precisa ser livre para você conseguir ser obediente a um sacerdócio puro e santo. Por que a gente é tão obediente com as coisas que o mundo nos impõe? Porque quando você diz que você tem que ser independente, você está sendo obediente a uma lei que o mundo te impõe. Não, eu sou dona de mim, né? As mulheres gostam de falar essa frase. Eu sou dona de mim, ninguém manda em mim. Você está sendo obediente ao que o mundo te impõe. Não leva o desaforo para casa. Você está sendo obediente. Mesmo sem você querer, você está obedecendo. E pior ainda, você está obedecendo espíritos malignos que encontram brecha no teu coração e fazem esse espírito de independência crescer em você. E nós somos tão obedientes a isso e não conseguimos ser obedientes na hora de largar todo esse peso, toda essa culpa e ser livre no Senhor e ser obediente às leis dele. Mas não. Por isso que precisamos ter o coração obediente que chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Senhor, por mais que eu estou sofrendo, eu sou obediente. Porque isso vai chamar a atenção do seu Senhor. Vai chamar a atenção dele. Ele viu em Azenate que os homens não viam. Gente, ela era filha do maior sacerdote do Egito. Vocês têm noção que é isso? Ela não era qualquer menina, não. Ela era filha do maior sacerdote do Egito. As pessoas tinham expectativa sobre Azenate. O nome dela é o nome de uma deusa. As pessoas tinham expectativa sobre ela. Que expectativa que você carrega, que você tem medo de frustrar? Que expectativa das pessoas, dos seus pais, do seu marido, do mundo que você carrega com você e que você tem medo de frustrar? Ah, não, porque, nossa, se eu for assim, se eu for obediente à lei do Senhor, talvez eu não vou ser promovida. Talvez eu não vou ter autoridade no meu trabalho. Talvez eu perca oportunidades. Não vou ter amigos. Não vou ter amigas. São expectativas. As pessoas tinham expectativas sobre essa moça. Olha, ela não teve que renunciar somente à família dela. Ela teve que renunciar todo um sacerdócio, toda uma expectativa das pessoas sobre ela, toda uma linhagem. Ela não renunciou pouca coisa. Ela não renunciou. Ela não abandonou só a religião dela, ela abandonou muita coisa. Você acha que o pai dela ficou feliz com isso? Você acha que a família dela ficou super feliz com a decisão dela? De abandonar toda a religião, de abandonar toda essa expectativa? Mas ela foi obediente. Porque uma mulher obediente, não importa onde ela esteja, ela continuará sendo obediente. Uma mulher submissa, não importa onde ela esteja, não importa onde você esteja. Se você for submissa na sua essência, você vai continuar sendo assim. Você não vai mudar. Porque isso vai estar em você. Isso é algo seu. É algo que você aprendeu com o Senhor. Eu preciso ser obediente independentemente das circunstâncias onde eu estou. Então, se o Senhor me colocar na fartura, eu vou ser obediente. Se o Senhor me colocar na escassez, eu vou continuar sendo obediente. Porque é quem eu sou. É dentro disso que eu comecei falando para você qual objetivo você levanta de manhã. Qual objetivo você vem aqui? Só para ouvir uma profecia? Ou para desencargo de coração, de mente? Eu vou lá porque afinal eu frequento lá. Qual a sua identidade? Ou você tem várias? A gente precisa ter a mesma identidade aonde você estiver. Naquela roda de amigos afortunados, naquela roda de amigos menos afortunados, que nós precisamos ter muitos amigos.
para nos enriquecer, para não ficar sozinho, não, é para que você passe a essência do Senhor. Então, eu vou trabalhar na igreja, ou vou fazer algo na igreja só para mim ter minha identidade, ou para mim não desviar. Isso não procede. Porque você, trabalhando na igreja ou não, você tem que ter uma identidade de filha do rei. E é isso que a gente busca aqui. É isso que a gente quer para vocês. Quando a Zenate, a pastora Bia disse, será que a família dela gostou dela ter abandonado aqueles deuses? Por quê? Porque quando eu disse para você que a Bíblia não fala não falando, é isso. A gente, lá para o final, você vai ver que provavelmente a Zenate José morreu no Egito e ali foi sepultado, certo? E a gente vê nas entrelinhas que ela foi uma mulher companheira. Ela já sabia da história de José, que foi vendido pelos irmãos, aí aconteceu tudo aquilo. Os irmãos, antes de os irmãos vir, né, ela já sabia da história. José claramente já tinha conversado com ela. Que lógico, alguma vez eles foram na pracinha, né? Algum dia eles foram na pracinha. E ele era conhecido, a história dele era conhecida no Egito, né? Porque você sabe que as histórias apócrifas contam, né, não está na Bíblia, mas que os... tinha... Não é castelo, como que fala? Os lugares onde eles ficavam. Fugiu o nome? Palácio. Fugiu o nome. Todo palácio tinha um belo jardim. E para que era o jardim, gente? Vai lá, dá umas voltinhas, para ver se tinha algum moreninho, algum loirinho que você ia gostar. Depois falava pro papai e pra mamãe, viu, meninas? Quem tá aqui de jovem hoje, bem jovenzinha? Todos nós somos jovens, lógico. É isso sim. Eu sou uma jovem de 60, acabei de fazer. A Tânia é uma jovem de 65, né? E assim vamos, só temos a jovem... A Manu? Hã? Jovem solteira? A jovem, algumas, né? Deveria ter as outras aqui, viu? Deveria as outras estar aqui, né? Mas amém. Deixa a próxima aí. Então, eu acredito que eles foram lá no jardim sentar, conversar, e aí ela já se encantava com a história de José, porque José tinha uma identidade. Ele jamais esqueceu do Deus de Israel. Nada corrompeu. Ele era governador, ele trabalhava para o Egito, ele fez celeiros e celeiros, montou, né, caminhando nas províncias lá do Egito, mas ele contava sempre com a proteção do Deus de Israel, que foi ele que manteve. Então ele já ensinava a Zenate. É isso que eu entendo. Então, quando ela foi para um casamento, ela já sabia qual era o Deus de José. E sobre ele ter a essência dele, e ele era firme naquilo que ele acreditava, ele não perdeu a essência, tanto que tudo que ele fez, ele exaltou o nome do Deus de Israel. E ela era totalmente diferente em questão de no que ela acreditava, no que ela seguia. Eram duas pessoas, gente, totalmente opostas. E como que isso poderia dar certo aos olhos dos homens, né? Porque ela não deu certo porque ela teve um encontro com o Deus de Israel, ela teve um encontro com o Deus verdadeiro, e ela aceitou aquilo, e ela se submeteu àquilo, e ela seguiu. Se você tem uma verdade da qual você não abre mão, às vezes seu marido tem uma verdade da qual ele não abre mão, e aí, o que acontece? Às vezes a gente tem verdades que a gente fala, não é assim. Tem que ser do meu jeito. E se ela batesse o pé? Olha, eu posso até casar com você, porque o faraó está mandando. Posso até casar, mas eu vou seguir a minha religião. Eu vou fazer do meu jeito.
Fazer um monte de pirraça depois. Eu vou fazer um monte de pirraça, eu vou bater o pé e vou montar um altar assim, vamos dizer, no meio da sala. Nem sei se como que era, mas enfim, vou montar o altar no meio da nossa sala. Eu pego essa fala da pastora Bia e digo, você tem o seu esposo já que, além do trabalho dele secular, ele tem trabalhado para o Senhor? E como você tem ajudado essa parte? Ou você tem sido um peso? Algumas dizem assim, mas na igreja ele é uma coisa, em casa é outra. Irmã, senta com ele e mostra o lado que você não está feliz. O que está acontecendo? Só que você precisa ajudá-lo. Ou você quer que ele saia dessa porta e não entra mais? É ocupar as circunstâncias. É sempre a circunstância que está errada. Nunca sou eu. É sempre aonde eu estou, nunca quem eu sou. A gente tem essa mania, sim, é uma mania feia, mas nós mulheres temos. Sabe que a gente é dona da razão, de que a gente sabe de todas as coisas, de que o nosso jeito é certo. Nós temos essa mania. E nós precisamos parar de culpar as circunstâncias. Ah, porque ele não faz, então faz você. Ah, porque ele não é, então seja você. Sim, porque eu não dependo do outro para agradar o Senhor. Sim. Eu tenho minha vida pessoal. Eu nasci sozinha. Eu nasci com Ele. Então você tem que prestar conta para quem? Para aquele que te abençoa da vida todo dia e que te salvou. Então você sendo um exemplo, muda a pessoa, mesmo porque às vezes a pessoa vai ter vergonha do Espírito Santo e de você. Então você que ainda é solteira, tenha pressa não. Tenha pressa não. Não fica pegando qualquer na esquina, porque meu Deus, eu tô com 32, eu não casei. Até eu casar, até ter filho, meu Deus, eu tô com 40. E aí? Vale mais você casar talvez com 50. Casar bem e ser feliz que 5 anos, que se ele tiver 55 já tá velhinho. Mas aí, se ele morre, você teve um casamento feliz. Ou você. A gente tá falando ele, mas ou você. Hoje, eu tava vendo um Reels, né? O Reels da vida, gente. Eu tava vendo uma pessoa fez um pequeno vídeo rapidinho, né? Tudo é americanizado. E eu tava vendo um vídeo curtinho. Daí o entrevista chegou e falou assim: oi, 2 idosos. Assim, e vocês são felizes? Ela falou assim: olha, eu vou fazer 81. Gente, juro mesmo, parecia que ela tinha... acho que eu vi. Parecia que ela tinha 65. Eu vou fazer 81. Quando eu tinha 60, eu casei. Aí eu fiquei, uau, peraí, isso me interessa. Ela disse assim, ela não entrou em detalhe da vida dela antes, né? Não sei se ela é viúva, enfim, ou separada. Ela disse, quando eu fiz 60, eu estava sozinha. Aí ela disse assim, eu pedi para Deus um velhinho e Ele me deu. E aí ele chegou na minha vida, ele também tem 81. E nós estamos há 20 anos juntos. E os 2 felizes andando, acho que na praia do Leblon. Sim, eu vi esse vídeo, eu vi. Entende? Então é isso. Importa que você tenha um casamento de qualidade e não de quantidade. Só para dizer que eu estou casado? Deixa as más línguas. Deixa que se fale, entendeu? Amém, irmão? E às vezes a gente quer mudar o outro sem a gente estar mudando. A gente quer fazer com que o outro seja nem aquilo que nem a gente é. Não é verdade? Ah, porque eu quero que ele faça, eu quero que ele seja, mas você é. Os nossos maridos também nos observam. E eles veem não o que a gente fala, mas o que a gente é. Não adianta você falar que ele quer que você seja um homem segundo a Bíblia. Porque se você não for segundo a Bíblia, não vou te honrar. Posso contar algo que me falaram agora no começo do culto? Não vou falar nomes. Um casal se desentendeu perto do filho. E o filho é pequeno, bem pequeno. Mas o filho observou. E aí, esse casal começou a se bater, né, tal.
Aí, e o filho depois falou assim: mamãe, por que você bateu no papai? Porque ele não conversa comigo, então eu tive que bater. Aí no outro dia de manhã, esse esposo foi falar para a esposa: olha, o nosso filho veio até mim e falou assim: olha, as mulheres é difícil, se a gente não fala com elas, elas nos batem. Essa criança vai fazer 4 anos. Então, tá vendo? Claro que isso não acontece sempre com esse casal, mas é uma coisa de surtar, que às vezes a gente surta, sabe? Mas olha, as crianças, aí eu falei para essa pessoa: olha, e vocês podem ver aí, né? Algumas que já têm criança ou sobrinho, eu vi pelos meus filhos, eu ensinei mais eles vivendo, aplicando, do que muitas vezes falando, impondo. Eu tinha que contar isso, pastor? Sim. Então, e aí seu filho vai fazer o quê? Ele vai fazer igual você faz. E aí ele vai bater. Aí depois reclama: ah, eu não sei porque meu filho tá assim. Porque ele vê você fazendo. Ele vê você xingando, ele vê você brigando. É por isso. Nós não podemos querer cobrar da outra pessoa que aquilo que nós não somos. E, gente, eu não tenho tantos anos de casado, né? Estou entrando no 6º ano de casamento. Mas o que eu aprendi nesses 6 anos é que quanto mais você quer bater de frente com o homem, menos ele vai fazer o que você está falando. Não é verdade? Quanto mais você falar que ele é inútil, que ele não presta, que ele não sei o quê, menos ele vai fazer o que você está falando. E é todo homem que é assim. Pode ter personalidade, temperamento, mas quanto mais você bate de frente, menos ele faz o que você está falando. Então, por isso que a gente precisa ser e não falar somente. Sabe, faça você quando você estiver com mais raiva do seu marido, quando você estiver mais, sabe, aquele dia mais estressado, é o dia que você vai mais caprichar na comida, é o dia que você vai mais caprichar na casa. É o dia que você vai fazer uma comida que ele gosta, um bolo que ele gosta. Ele vai até estranhar, vai achar que você foi abduzida e que alguém está no seu lugar. Mas é assim, porque quanto mais a gente bate de frente, menos eles fazem. E isso para mim é difícil, porque eu sempre fui muito respondona, sempre, sabe, bateu, levou, então é muito difícil isso para mim. Só que eu percebi que quando eu falo, pronto, aí eu já dei uma brecha para o erro e aquilo vai esticando e aquilo nunca se resolve. Então, quando eu me calo e faço, aquilo toca ele. Eu sei que é difícil. Tem umas mulheres me olhando assim: não consigo. A gente quer que eles tenham a mesma ótica que nós. E não é assim. E nem sempre. Não vê serviço para fazer. Não vê a geladeira vazia, o armário. Só levanta e fala assim: nossa, um dia nada do almoço. Tem que ir no açougue ainda, homem de Deus. Certo? Então é isso. Parece para alguns, ó, não tiro mulher não, viu? Porque mulher porca, misericórdia. E desavisada, vou dar uns reios na cabeça. Porque assim, tem homens, alguns esposos e filhos que parece que toda casa tem um açougue e uma horta no fundo. É só você ir lá e colher. Ou só você ir lá e pegar a carne. Não, tem que sair para comprar. E glória a Deus, porque hoje estão tudo obeso, porque não tem que plantar para comer. Só vai lá no Savenhago. Só vai lá onde? No açaí e pega prontinho, limpinho. Peixe até sem escama. Entende? Então, e às vezes você pode estar casada há 5, 10, às vezes 20 anos. E você não conheceu a pessoa inteiramente, irmã. E não aprendeu. Não é isso? É isso. E não aprendeu, né? Você pode ter casado tá casada há anos e não aprender e cometer erros como se você tivesse 1 ano de casado. Mas escuta, isso não é só para eles, hein? Começa a olhar para dentro de si. Ver o quanto eu sou rabugenta, tenho rabugice, o quanto eu não quero entender e aprender.
Porque casamento é formar uma vida. E é para formar outras vidas. Amém? Então abra mão. Toda vez que você pensar que é difícil demais abrir mão daquilo, pensa que a Zenate abriu mão de toda a vida dela. Sim. Porque os costumes era toda a vida dela. Representava tudo o que ela era. Entende? E como eu disse, né, que a Bíblia fala não falando, eu acredito que ela foi uma mulher feliz. Acredito mesmo. Porque José, ele tinha muita coisa para ser curado. Né? Ele foi... Quantos a gente fala aqui para vocês? Tem pessoas doentes na alma, doente no físico. Doença na alma, de emoções, passa para o físico. Então a gente ensina a buscar essa libertação da doença da alma. E José estava doente na alma. E ela entendeu. Aí ela tem um filho, colocou o nome Manassés. A pastora Bia vai detalhar mais sobre isso. Depois ela teve Efraim. Os 2 filhos deles, pelo menos é o que consta, né? Talvez eles tiveram até mais filhos, mas isso foi importante a Bíblia relatar. E ela falou assim: ai, Manassés, ai, que horror. Para. Talvez se ela tivesse ido, mas ela entendeu. Ela era companheira. Ela entendeu que ela fazia parte da cura de Iosif. Ela entendeu que ela fazia parte da cura de José. E não é ser fácil ser parte da cura de alguém. Pensa que é fácil? Não é. Nem se orgulhe. Porque muitas vezes você precisa penetrar dentro da pessoa para resgatar essa pessoa. E ela, então, abandonou os deuses. Provou que Deus de Israel era o supra-sumo, Deus dos deuses. Ela provou, ela sentiu gosto disso. Creio que José contou as histórias que vinha da família. E aí então ela assumiu um posto, abraçou a história de José, foi companheira e ficou do lado de José. Permitiu o nome dos filhos para que relatasse a história de José. E o que a gente vendo sobre a Zenate, eu creio que você nunca mais vai esquecer dela, amém? Passou tão rapidinho, você nem acha que dava valor para a Zenate aqui. Mas a gente foi buscar e viu o valor dela. Se assemelha um pouquinho nela. Pouquinho não, bastante. Se assemelha. Eu vejo aqui, a irmã Lindaura deve ter muitas boas histórias que ela passou. Talvez um tanto na vida dela foi amarga, por ela não ter ainda encontrado o eterno. Mas depois a amargura se tornou doce, porque ela encontrou o Senhor. Amém, irmã? Então muitas outras têm bastante experiência para nos compartilhar conosco. E aí a gente pega o lado espiritual dessa história e a gente entende que José foi um Yeshua fora de época. Entenderam? Por quê? Se levantavam reis, se levantavam generais, como foi levantado Sansão, como foi levantado Davi. E nessa época foi levantado José, com toda a amargura dele. E Deus tinha um propósito lá no fim, para beneficiar o povo de Israel. E aí, ela então casa com Yeshua. Amém? Ele foi a representação de Yeshua na vida dela. A Zenate, se você vê as 2 parágrafos que conta a história dela, você vai ver que ela foi marcada por 2 sacerdócios. Primeiro, ela era conhecida como a filha do sumo sacerdote do Egito. E depois ela foi conhecida como a mulher de Iosif, o governador. Um sacerdócio, ele pode mudar a nossa vida. Uma paternidade espiritual, ela pode mudar a nossa vida. Uma paternidade restaurada pode mudar a sua vida. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque senão a gente se torna uma mulher sem bases, uma mulher sem fundamentos. Não adianta a gente querer mudar por fora e não ser curado a raiz de tudo isso. Sem isso,
Não ser curado a raiz, a causa dos problemas. Às vezes você está carregando problema e ciclos que você não consegue sair porque você não tem a raiz da sua amargura curada. E aí você quer só mudar por fora, mas a raiz ainda está machucada. A falta de paternidade ainda está dentro de você. Você ainda não foi restaurada, você ainda não foi curada. A Asenate foi uma mulher que foi redimida. Ela foi redimida. Era uma mulher que não tinha probabilidade nenhuma de chegar aonde chegou. Ela não tinha probabilidade nenhuma. Mas ela chegou porque ela foi redimida. Vamos imaginar Iosef como Yeshua. Ele pega aquela mulher que foi criada debaixo de um sistema pagão. Ele pega aquela mulher totalmente com a identidade deturpada, com um nome consagrando ela uma deusa. Quantas coisas nos consagram, as coisas malignas, e a gente vem carregando isso dentro da nossa identidade. E Iosef, representando Yeshua, pega aquela mulher, aceita ela, porque Iosef aceitou aquela mulher. Ele poderia não ter aceitado, mas ele olhou para ela e enxergou o que ninguém estava enxergando. Ele enxergou nela um coração submisso o suficiente para dizer: não, essa mulher, quando conhecer o Deus de Israel, ela vai entender. Ele viu nela o que ninguém via. O Senhor olha para você e vê o que ninguém vê. E acredita quando ninguém acredita. A Asenate foi uma mulher resgatada e redimida. Assim como eu e você, nós somos resgatadas e redimidas. Aquela mulher que não tinha chance nenhuma de estar ali, de casar com Iosef aos olhos humanos. Mas ela chegou, porque o Eterno viu dentro dela algo que o agradava. E ela gerou 2 filhos de Iosef. E eu creio, né? A Bíblia não diz isso. Mas os nomes dos filhos também representam a história dela. Iosef deu, porque, falando da história dele, né? Que ele esqueceu das mágoas da casa do pai, depois que ele foi próspero, mas isso também representava a história de Asenate. Olha, vamos lá, Manassés, esquecimento. Ela foi resgatada e ela teve que esquecer toda a vida que ela tinha. Gente, essa mulher renunciou tudo. Tudo. Ela era filha de um sacerdote. Ela estava na linhagem para ser sacerdotisa. Essa mulher deixou tudo o que ela era. Não é só o que ela tinha, mas o que ela era. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós deixamos tudo o que nós somos. O Senhor não quer só o que você tem, mas o que você é. Às vezes nós entregamos a Deus aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos a gente quer guardar pra gente. Não mexe aqui. Eu sou assim, Deus. Eu sou ferida nessa parte, não toca. Eu sou machucada, não me toca porque eu sou machucada. Ela não entregou só o que ela tinha, ela entregou o que ela era. Olha, Iosef, eu sou assim. Essa sou eu. Talvez você imaginou uma mulher muito diferente, mas essa sou eu. Será que a gente pode chegar diante do Senhor e falar assim: Yeshua, essa sou eu. E eu estou cansada de entregar só o que eu tenho, eu quero entregar aquilo que eu sou. Porque quando o Senhor tem aquilo que a gente é, Ele nos transforma. Mas enquanto a gente não entregar aquilo que a gente é, a gente mesmo impede a nossa cura. Nós mesmos impedimos a nossa restauração. E quando Manassés nasce, esquecimento. Eu me esqueci de quem eu era. Assim como Iosef se esqueceu do que ele viveu na casa dos pais, ela se esqueceu de quem ela era. Ela teve que se esquecer daquela Asenate que era para ser uma sacerdotisa. Ela teve que esquecer quem ela era quem ela era dentro da casa do pai dela, para ser a Asenate que precisava ser ao lado de Iosef. Que você essa noite esqueça de quem você era. Que você largue de uma vez esse fardo que você carrega de culpa. Que você largue de uma vez esse fardo das desculpas que você fala toda vez que você precisa fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. E depois ela tem Efraim.
Efraim quer dizer frutífero, aquele que prospera, aquele que frutifica. Essa mulher, ela foi perdoada, ela foi redimida e ela frutificou. Não importa a terra mais seca que existe, Deus tem o poder de frutificar nela. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando que você é sequidão pura, de que você não pode mais frutificar, de que você não tem esse poder. Ouvindo a história de Asenate, você pode ter se identificado e dizendo: Senhor, eu tenho tanta coisa para deixar, eu tenho tanta coisa para me esquecer. Mas quando você e eu somos perdoadas, nós frutificamos. Quando eu e você somos redimidas, nós frutificamos. Não importa o quão seco foi a nossa vida, você pode frutificar quando você for redimida e quando você esquecer de quem você era. Mulheres perdoadas, redimidas, frutificam. Mulheres que sabem quem são, frutificam. Mulheres que têm a sua identidade restaurada, frutificam. Não vai mais importar onde você nasceu, como você foi criada, quem foram seus pais, os valores que você recebeu. Se você for redimida e se você esquecer de quem você era, você irá frutificar. Assim como a Asenate frutificou, você irá frutificar. Porque o Deus que ela aceitou é o nosso Deus. O Deus que viu o coração daquela mulher no meio de sacerdotes pagãos. É o mesmo Deus que viu eu e você. Que você possa ser sarada. Que você possa ser redimida. E que você hoje saia com uma decisão de se esquecer de quem você era. De parar com as suas desculpas para não ser submissa. De parar com as suas desculpas para não cumprir aquilo que Deus está falando para você cumprir. Parar de desculpas, que a culpa é do meu marido, que a culpa é do meu pai, que a culpa é dos meus filhos, que a culpa é das circunstâncias, que a culpa é pela minha falta de emprego, que a culpa é por isso, é por aquilo. Pare de achar culpados e se esqueça de quem você era. Largue esse fardo. Largue os deuses pagãos. Largue o paganismo, largue os costumes, largue a velha religião. Largue. Esqueça como a Asenate se esqueça. Se esqueça, seja restaurada. Diga: Senhor, eu quero frutificar. Senhor, eu quero frutificar. Hoje eu posso estar uma terra seca, mas eu quero frutificar. Eu quero me esquecer. Eu quero me esquecer, Senhor. Eu quero me esquecer das feridas e eu quero frutificar. Porque muitos a admiravam e olhavam para a vida dela. Então muitos puderam conhecer o Deus de Israel por causa de Asenate. Então a gente entende e crê que muita gente do Egito foi salvo por causa dessa atitude de Asenate. Então às vezes você nem imagina, mas tem alguém te observando e essa pessoa um dia vai ser salva porque ela viu você. E muitas vezes Deus não permite para a gente não se ensoberbecer, porque Deus não se agrada disso. Que diminua eu e cresça o Senhor. Amém? Então, se você... Nós vamos para o final, né, pastor? Tem mais algo? Se você tem algo para esquecer, que muitas vezes ela volta na cabeça, e quer hoje esquecer, coloca na presença do Senhor. O Senhor disse para Samuel: coloque-se em pé e falarei contigo. O Senhor disse a Samuel, está falando para nós: coloque-se em pé e falarei contigo. Amém, irmãs? E aí, se você quer agora clamar para que Deus mude alguma história sua, te cure de alguma coisa que você está aí, que não consegue esquecer.
Senhor, como aquela mulher que chamou tua atenção, nós estamos aqui e queremos que o Senhor olhe para o nosso coração, que o Senhor olhe agora para dentro de nós, Senhor, e nos mostre aquilo que só o Senhor vê. Senhor, muitas vezes olhamos para nós mesmas e não acreditamos nos propósitos que o Senhor tem. Nós não acreditamos naquilo que o Senhor tem falado sobre nós, porque nós somos falhas, porque muitas vezes nós colocamos mais a culpa nos outros do que queremos ser mudadas. Mas, Senhor, eu peço que em nome de Yeshua o Senhor olhe para cada mulher aqui nessa noite. O Senhor sonde cada coração. O Senhor coloque-as na frente de um espelho, Senhor, mostrando quem elas são diante dos teus olhos. Assim como a Zenate, muitas de nós fomos criadas e moldadas, Senhor, debaixo de um sacerdócio corrompido. Nós carregamos feridas e marcas que só o Senhor vê. Nós carregamos medos, insegurança, Senhor, durante toda uma vida. Aleluia. E, Senhor, esse fardo está pesado dos nossos ombros. Estamos cansadas, Senhor, de carregar isso. Estamos cansadas, Senhor, de carregar essa identidade distorcida. Nós queremos ser restauradas. Queremos ser curadas de dentro para fora, Senhor. Aleluia. Faça algo novo no nosso meio. Senhor, onde tiver uma mulher com o coração ferido, que o Senhor a cure e restaure agora. Senhor, onde estiver uma mulher com um fardo pesado, que ela tenha coragem de vir neste altar e depositar. E dizer: Senhor, sem ti eu não sou nada e eu preciso ser restaurada. Senhor, há terras secas aqui hoje que precisam ser saradas. Há terras secas, Senhor, inférteis que precisam ser saradas. Há mulheres que precisam se esquecer de quem elas eram. Há mulheres que precisam deixar a identidade deturpada, deixar os costumes. Glória ao Senhor, aleluia. Há mulheres que precisam deixar isso no altar. Senhor, venha com teu amor, com a tua graça, com teu poder restaurar cada uma nessa noite. Que possamos ser redimidas, perdoadas e assim frutificar. Glória a Deus. Que possamos ser saradas e assim frutificar. Em nome de Yeshua. Aleluia. Deus abençoe cada uma de vocês que esteve conosco. Se você ainda não ofertou, pode fazer isso agora. A igreja também pode fazer, se quiser, agora. A Casa de Poder também. E já agradecendo vocês, Deus abençoe a sua vida e que essa palavra tenha sido bênção para você e acrescentou mais na sua vida. Nós despedimos de vocês com Shalom. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante.
Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual. Alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida.